Como que foi a experiência de ir para a Amazônia? Posso falar que foi a melhor experiência da minha vida. É. Eu falo que, tipo assim, desde lá quando eu fui comprar as passagens até chegar lá foi uma experiência que não dá pra explicar. Porque é aquele medo de, tipo assim, será que eu vou ter dinheiro pra poder ir? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir pedir férias? Será que eu não vou conseguir pedir férias? Aí, como eu vou viver lá? Todo mundo fala que é lotado de pernilongo. Vou estar todo machucado. Como que eu vou dormir na rede? Repelente, não vou repelente não. Ele é bom, o mais forte. Muito repelente. Como que eu vou dormir na rede se eu não tenho costume de dormir na rede? E aí você vê que a questão é que quando Deus quer que você vá para o lugar onde Ele quer que você esteja, Ele vai direcionando o caminho até chegar lá. Prover tudo. E pra gente foi uma luta desde as passagens, que aí começou a ter um monte de dificuldade na hora de comprar as passagens e a gente começou a comprar, era perto de umas 9 horas, a gente foi acabar, era quase meia-noite de comprar todas as passagens. Poxa! Foi. Mas, é porque a gente queria ter todo mundo junto, de uma forma econômica. Mas graças a Deus deu tudo certo. A gente foi todos juntos, de avião, chegamos em São Paulo, aí pegamos várias conexões, mas graças a Deus a gente chegou em Manaus. Quantos dias vocês ficaram lá? Nossa, assim, entre viagem e imersão lá, foi 11 dias de imersão e 15 dias. Deu quase 15. 15 dias para ir, porque a gente foi com várias conexões em função do custo. Sim. Né? Mas assim, o que eu gostaria que ele falasse também que foi muito especial foi a experiência que você teve lá em Tupé, na comunidade Ribeirinha. Não, no Tupé não, Livramento. Olha, então fala aí, A gente foi num domingo para uma comunidade ribeirinha ter uma imersão no campo missionário. Uhum. Lá na comunidade Livramento. Onde no período da tarde, próximo das 3 horas, a gente teria uma gincana com as crianças, que seria uma interação onde a gente faria aquilo que a Malu falou, sobre a intencionalidade. A gente tem um momento de interação com as crianças e depois apresenta o evangelho. E à noite a gente ia ter o culto. Sim. Que lá foi o culto que eu estive pregando. Que aí foi as equipes, né? Que lá no acampamento a gente era separado em equipes. Tinha equipe vermelha, equipe branca, amarela, azul, verde. E aí, que até a Malu foi um dia antes. E eu e o Jota, a gente foi um dia depois. Eu fui antes e depois eles foram. E aí a gente chegou lá, teve a interação com as crianças à tarde. A gente fez um evangelismo também na comunidade, onde a gente foi andando pela comunidade com acompanhamento dos missionários, que já são do local. E lá a gente chegava e tinha que conversar com as pessoas. Só que o que eu achei diferente é que a abordagem lá foi um pouco diferente daqui. Porque lá... O contexto cultural é diferente. Aí a gente chegou, dava boa tarde. Aí se a pessoa nos convidava, a gente entrava na residência, conversava com ela. Aí a partir dessa conversa a gente perguntava se podia orar. A gente falava de Jesus de alguma forma. Aí se a pessoa não convidasse, a gente chegava ali na porta e falava, vai ter culto, 7 horas, vai lá na igreja e tudo mais. E o que foi legal é que a gente dirigiu tudo. Os missionários lá da comunidade, eles nos acompanharam. Mas quem dirigiu o culto, dirigiu o louvor, dirigiu tudo, desde as gincanas à tarde com as crianças, fomos nós. Aí teve uma equipe lá que dirigiu o louvor, que era uma equipe, acho que do Azul, que estava conosco. Aí eu estive pregando e na parte da pregação, acho que pra mim foi uma das maiores dificuldades que eu já tive. Por quê? Porque eu já preguei na comunidade lá em Cabral, já preguei também lá na PIB, mas eu não sei explicar. Pra mim foi uma grande responsabilidade. É a aceitação, o pessoal aceita bem? Não, então, lá o povo é muito acolhedor. O povo ribeirinho, ele é muito acolhedor. É um povo simples, inocente. E é fácil amar o povo ribeirinho. Porque eu senti assim como se eu estivesse chegando numa comunidade da nossa infância, sabe? Sim. Aquele povo simples, da roça, tem muitas crendices, eles são muito... As pessoas que ainda não foram evangelizadas e não conhecem o evangelho, eles têm muita crendices. Eles, por exemplo, para entrar nas águas, eles pedem permissão para a rainha das águas. Para entrar na floresta, eles pedem permissão para o curupira. Então, assim, é um povo bem simples. E, assim, eles aceitam... Por exemplo, aqui, a gente sai para evangelizar. Às vezes, você fala 10 vezes com a pessoa o evangelho. Lá, não. Vocês falam a primeira vez e a aceitação é imediata. Poxa. Entende?
Eles querem o evangelho, eles querem Jesus. Você fala, olha, você quer, eu vim aqui para te entregar um presente. O presente é a vida eterna. Você quer ter vida eterna? Porque num livro que eu leio, a vida não acaba na morte. Eu conheço uma pessoa que ele oferece vida eterna para você. E você vai poder ter acesso a essa vida eterna agora. Eu vou entregar para você a vida eterna. O nome dele é Jesus. Ele morreu para te dar essa vida eterna, para te dar essa salvação. Você aceita esse presente? A pessoa imediatamente fala assim, eu aceito. Eu falei, então, olha, mas você não pode só aceitar ele como seu salvador. Você tem que aceitar ele como o Senhor da tua vida. E se você aceitar ele como o Senhor da sua vida, ele vai vir morar no teu coração. E ele vai te orientar e te guiar no caminho que você deve andar. E sobre a vista dele, ele vai te dar conselho, ele vai te orientar. A pessoa fala, não, eu aceito, eu quero isso para mim. Ah, então tá bom, então você precisa fazer uma oração. Aí a pessoa faz oração e entrega a vida para Jesus. Aí logo em seguida, que era um testemunho assim dos missionários, que para mim esse acampamento teve muito valor, porque você está numa ilha que não tem sinal de internet e tem missionários te servindo. Eram 35 missionários. Então, assim, os missionários que faziam o almoço, missionários que nos ajudavam, e eles, enquanto você estava lá, você ouvia muitos testemunhos de relatos de pessoas que, a hora que ele falava em relação à vida eterna, em relação ao evangelho, ela aceitava imediatamente. Mas eles também é um povo muito sincero. Eles não têm papas na língua. Papas na língua. Eles falam, não, peraí, por que você demorou tanto tempo para vir aqui me falar o evangelho? Porque agora meu pai já morreu. Eu perdi meu filho. E se ele tivesse me orientado, eu saberia como agir. Por que você demorou tanto para chegar? E assim, é constrangedor a forma como eles aceitam o evangelho. Por exemplo, o Mateus pregou, 4 pessoas, jovens, entregaram o coração para Jesus naquela noite. Entende? Então, assim, é constrangedor. E aí você vê a necessidade da propagação do evangelho no lugar. Porque os desafios ali também é muito grande por causa da logística. A logística é um desafio. É tipo, para você chegar numa outra comunidade, é 12 horas de barco. Então, assim, são 12 horas de barco. E, às vezes, para você chegar numa comunidade como estava o pastor Gabriel Fonseca, é 3 a 5 dias de barco. E não é só a viagem, você paga a hospedagem, você paga a alimentação nesses 5 dias. Então, assim, a logística é um desafio na Amazônia. Mas vale a pena em função do povo, que é um povo muito acolhedor, muito acessível, que aceita o evangelho com muita disposição, assim, imediatamente, de uma forma imediata.